Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Adriana e sou responsável pelo canal Luz da Revelação. Este é o penúltimo vídeo da série de cura de Yeshua, canalizado por Pamela Cribb. A série conta com 7 vídeos em sequência, portanto inscreva-se e ative as notificações para acessar os vídeos anteriores e não perder o último vídeo dessa importante série de cura interior que Yeshua nos traz. Como eu disse, os vídeos anteriores já estão no ar. Acesse a playlist Yeshua Série de Cura ou clique no link da descrição deste vídeo para acessá-la. 6º vídeo. Lidando com as emoções. Queridos amigos, estou encantado de estar com vocês novamente e me comunicar dessa forma. Devo lhes dizer que isso também significa muito para mim. Eu tenho muito carinho por estes encontros, pois dessa forma eu posso chegar mais perto de vocês do que a partir do seu próprio plano de realidade. Eu sempre vivo nos seus corações e eu espero por momentos do seu tempo em que vocês estão abertos e suscetíveis à minha energia. A minha energia, a energia crística que está renascendo nessa época, não é somente minha energia. Ela não é simplesmente a energia de um homem que viveu na Terra numa época. Ela é um campo de energia coletiva, do qual vocês fazem parte de uma forma mais profunda do que vocês percebem. Uma vez vocês fizeram um voto, vocês todos estabeleceram a sua intenção de levar essa energia para a realidade da Terra, de ancorá-la na Terra. Durante muitas vidas, muitos séculos, vocês trabalharam nessa missão. Vocês todos estão no processo de dar à luz a semente crística que existe dentro de vocês. E eu estou ajudando-os. Eu fui um precursor, mas a propagação da semente crística foi um esforço coletivo. Até mesmo a minha vinda à Terra só foi possível graças ao campo da energia que estava presente aqui, criado por vocês. Nós trabalhamos juntos. Nós somos uma unidade. Portanto, eu sou acessível a todos vocês. Eu não estou exclusivamente disponível para uma única pessoa. Eu estou a serviço de todos vocês. Hoje eu quero falar sobre uma questão que os toca profunda e frequentemente na sua vida cotidiana. É sobre lidar com as emoções. Na última vez eu falei sobre as energias masculina e feminina que correm através dos seus campos de energia e chakras. Eu enfatizei a importância de curar os 3 chakras inferiores como um dos requisitos para se tornarem inteiros e completos em si mesmos. Eu achei que era importante enfatizar isso porque alguns de vocês que anseiam pelo espiritual têm a tendência de se reservar tanto em pensamentos quanto em sentimentos, aos chakras superiores. O cardíaco, o 3º olho e o chakra coronário são atraentes para vocês, porque estes centros de energia levam-nos a contatar os reinos mais elevados que são tão naturais para vocês. Mas a verdadeira ruptura interior deve ocorrer agora no nível inferior, na área dos chakras inferiores, mais perto da Terra. A área das emoções é uma área vital no processo de crescimento em direção à liberdade e à integridade. Vocês são seres espirituais. Vocês vieram de um plano de realidade onde a densidade e a rotina da realidade da Terra era desconhecida por vocês. Aguentar isto foi difícil. Através de muitas vidas, vocês tentam expressar a sua energia cósmica aqui na Terra. E nesta expressão, na canalização da sua energia para a Terra, muitos traumas profundos foram criados. O corpo emocional, que todos vocês possuem, está repleto de ferimentos e traumas. E é disto que eu vou falar hoje. Qualquer pessoa que está no caminho do crescimento interior sabe da importância das emoções, que vocês não devem reprimi-las, que vocês devem chegar a um acordo com elas, que vocês finalmente devem liberá-las. Mas nem sempre está claro como isso realmente funciona.
Primeiro, eu quero fazer uma distinção entre emoções e sentimentos. Eu não estou preocupado aqui com termos ou rótulos. Vocês podem lhes dar nomes diferentes, mas eu quero fazer uma distinção entre emoções, no sentido de energias que são essencialmente expressões de mal entendimentos, e sentimentos ou energias que são uma forma de maior entendimento. Os sentimentos são os seus professores, enquanto as emoções são as suas crianças. Emoções são energias que têm uma manifestação clara no corpo físico. Emoções são reações a coisas que vocês não compreendem realmente. Pensem no que acontece quando vocês são tomados por um acesso de raiva. Por exemplo, quando alguém inesperadamente fere os seus sentimentos e você começa a ficar com raiva. Vocês podem sentir isso muito claramente no seu corpo. Vocês começam a sentir a energia ficando tensa em algumas partes. Esta tensão física ou aperto que segue o choque energético mostra que há algo que vocês não compreendem. Existe uma energia vindo ao encontro de vocês que vocês acham que é injustificada. O sentimento de ser tratado injustamente, em resumo, o não entendimento, é expressado através da emoção. A emoção é a expressão do não entendimento. É uma explosão energética e uma liberação. Quando isto acontece, vocês se confrontam com as seguintes escolhas. O que vou fazer com esta emoção? Vou basear o meu comportamento atual nela? Vou usar isto como um combustível para as minhas reações a outras pessoas? Ou vou deixar essa emoção aí e basear as minhas ações em outra coisa? Antes de responder essas perguntas, eu quero explicar a natureza dos sentimentos. Essencialmente, as emoções são explosões de mal entendimento que vocês podem perceber claramente no corpo. Sentimentos, por outro lado, são de uma natureza diferente e também são percebidos de uma forma diferente. Eles são os sussurros da alma, que chegam a vocês através de leves cutucadas, de um conhecimento interior ou uma súbita ação intuitiva, que mais tarde vai se revelar muito sábia. As emoções sempre carregam algo muito intenso e dramático dentro delas. Pensem nos ataques de ansiedade, pânico, raiva ou tristeza profunda. As emoções dominam vocês completamente e empurram vocês para longe do seu centro espiritual. No momento em que vocês estão altamente emocionais, vocês estão cheios de um tipo de energia que os afasta do seu centro, da sua clareza interior. Nesse sentido, as emoções são como nuvens encobrindo o sol. Com isto, eu não quero dizer nada contra as emoções. As emoções não deveriam ser reprimidas, elas são muito valiosas como um meio para vocês conhecerem a si próprios mais intimamente. O que eu quero é declarar qual é a natureza da energia emocional. Ela é uma explosão de mal entendimento. As emoções essencialmente tiram você do seu centro. Os sentimentos, por outro lado, levam vocês mais profundamente para dentro de si mesmos, para o centro. Os sentimentos são intimamente associados àquilo que vocês chamam de intuição. Os sentimentos expressam uma compreensão mais elevada, um tipo de compreensão que transcende tanto as emoções quanto a mente. Os sentimentos têm origem num reino não físico, fora do corpo. É por isso que eles não são tão claramente localizados em um ponto do corpo físico. Pensem no que acontece quando vocês percebem alguma coisa, um ambiente ou um humor, ou quando vocês têm pressentimentos sobre alguma situação. Nessas ocasiões, existe um tipo de conhecimento com você que parece vir de fora e que não é uma reação sua a alguma coisa externa. Vocês o recebem de fora, mas ele vem do nada. Em tais momentos, vocês podem sentir alguma coisa se abrir no chakra do coração.
Existem vários momentos em que esse conhecimento interior vem para vocês. Por exemplo, vocês podem saber alguma coisa a respeito de alguém sem ter conversado muito com ele ou ela. Vocês podem perceber alguma coisa a respeito de vocês dois que mais tarde desempenhará um papel importante no seu relacionamento, mas que não é fácil de ser definido com palavras. É simplesmente uma sensação e com certeza não é entendido facilmente pela sua mente. Estes são os momentos em que a sua mente se torna cética, dizendo-lhes que vocês estão inventando coisas ou ficando loucos. Eu gostaria de mencionar uma outra energia que tem uma natureza mais de sentimento do que de emoção. É a alegria. A alegria pode ser um fenômeno que transcende o emocional. Algumas vezes vocês podem sentir uma alegria interna que os eleva sem uma razão especial. Vocês sentem a divindade dentro de si mesmos e a sua conexão íntima com tudo que existe. Esse sentimento pode vir para vocês quando vocês menos esperam. É como se vocês fossem tocados por algo maior ou tocassem uma realidade maior. Os sentimentos não são convocados tão facilmente e parecem vir para vocês do nada. As emoções quase sempre têm uma causa clara e imediata, um disparador no mundo exterior que aperta os seus botões. Os sentimentos originam-se nas dimensões do seu ser superior. Vocês precisam estar quietos internamente para poder captar esses sussurros do seu coração. As emoções podem perturbar esse silêncio e essa paz interior. Portanto, é vital que vocês se tornem emocionalmente calmos e curem e liberem as emoções reprimidas. É só através dos seus sentimentos que os conectam com a sua alma que vocês podem tomar decisões equilibradas. Estando quietos e em paz, vocês podem sentir com todo o seu ser o que é certo para vocês, num determinado momento. Tomar decisões com base na emoção é tomar decisões a partir de uma posição não centrada. Vocês precisam liberar as emoções primeiro e entrar em contato com o seu centro interno, onde existe clareza. Agora vamos à questão de como vocês podem lidar melhor com as emoções. Eu disse que os sentimentos são seus professores e as emoções são as suas crianças. Os paralelos entre ser emocional e ser como uma criança são notáveis. Sua criança interior é a sede das suas emoções. Inclusive, existe uma semelhança notável entre a forma com que vocês lidam com as suas emoções e a forma como vocês lidam com as suas crianças de verdade. A criança é sincera e espontânea em suas emoções e não as esconde nem as reprime, até que os adultos a incentivam a fazer isso. Entretanto, o fato da criança expressar espontaneamente as suas emoções não significa que ela vivencie as suas emoções de uma forma equilibrada. Todo mundo sabe que uma criança pode ser levada por suas emoções, raiva, medo ou tristeza, e muitas vezes é incapaz de pôr um fim nelas. Em tais situações, a criança pode quase se afogar nas suas emoções e isto faz com que ela se desequilibre ou seja, fique fora do seu centro. Uma das razões para essa emotividade incontrolada é que a criança acabou de sair de um mundo no qual quase não existem limites. Nas dimensões etéricas ou astrais, não há restrições ou limitações como a que existem no reino físico, dentro de um corpo físico. As emoções das crianças geralmente são reações de mau entendimento a esta realidade física. Portanto, a criança precisa de ajuda e apoio quando ela começa a lidar com as suas emoções. Isto é uma parte do processo de encarnar equilibradamente na Terra. Então, como vocês podem lidar com as emoções, sejam elas as suas próprias ou a dos seus filhos? As emoções não deveriam ser julgadas e nem reprimidas. As emoções são uma parte vital de vocês como seres humanos
e assim elas precisam ser respeitadas e aceitas. Vocês podem olhar para suas emoções como se fossem seus filhos que precisam da sua atenção e respeito e da sua orientação. A melhor forma de se encarar uma emoção é como uma energia que vem a vocês para a cura. Portanto, é importante que vocês não sejam totalmente arrebatados pela emoção, mas que se mantenham aptos a olhar para ela de uma posição neutra. É importante que se mantenham conscientes. Podemos colocar essa questão da seguinte forma: vocês não deveriam reprimir uma emoção, mas também não deveriam mergulhar nela. Pois quando vocês se afundam na emoção, quando vocês se identificam com ela completamente, a criança em vocês torna-se um tirano que os desviará do caminho. A coisa mais importante a fazer com uma emoção é permitir que ela aflore, sentir todos os seus aspectos, mas sem perder a consciência enquanto isso. Tomem, por exemplo, a raiva. Vocês podem convidar a raiva a estar completamente presente, experienciá-la em diversos pontos do corpo de vocês e, enquanto isso, ao mesmo tempo, vocês ficam observando-a de uma forma neutra. O que acontece então é que vocês abraçam a emoção com a compreensão. Isto é alquimia espiritual. Por favor, deixem que eu explique isto com a ajuda de um exemplo. Digamos que o seu filho tenha batido o joelho na mesa e esteja realmente com muita dor. Ele está perturbado, zangado, berrando de dor e chuta a mesa, porque está bravo com ela. Ele acha que a mesa é a causadora da sua dor. Orientar emocionalmente nesse momento quer dizer que o pai primeiro ajuda a criança a definir a sua experiência. Você está bravo, não está? Você está com dor, certo? Definir é essencial. Assim, o pai transfere a raiz do problema da mesa para a própria criança. O problema não está na mesa. É você que está machucado. É você que está bravo. E sim, eu entendo a sua emoção. O pai abraça a emoção da criança com compreensão, com amor. No momento em que a criança se sente compreendida e reconhecida, sua raiva gradualmente se desvanece. A dor física pode ainda estar presente, mas a resistência da criança à dor, a raiva relacionada com ela, podem se dissolver. A criança percebe a compaixão e a compreensão nos olhos do pai, e isso acalma e suaviza as suas emoções. A mesa, que é a causa das emoções, não é mais relevante. Ao abraçar uma emoção com compreensão e compaixão, o pai muda o foco da atenção da criança do exterior para o interior e ensina a criança a se responsabilizar pela emoção. Ele está mostrando ao filho que sua reação a um causador externo não é o habitual, mas que é uma questão de escolha. Você pode escolher a incompreensão ou a compreensão. Você pode escolher brigar ou aceitar. Você pode escolher. Isso também se aplica ao relacionamento de vocês com as suas próprias emoções, com a sua própria criança interior. Permitir que as suas emoções aflorem, defini-las e fazer um esforço para compreendê-las significa que vocês realmente respeitam e tratam com carinho a sua criança interior. Fazer a mudança do externo para o interno, responsabilizando-se pela emoção, ajuda a criar uma criança interior que não quer machucar ninguém e que não quer sentir-se vitimada. Emoções fortes, seja raiva, tristeza ou medo, sempre têm o componente da impotência, isto é, o sentimento de que vocês são vítimas de algo que está fora de vocês. O que acontece quando vocês não se focalizam nas circunstâncias externas e sim na sua própria reação e na sua dor é que vocês demitem o mundo externo do papel de causador das suas emoções. Vocês já não se importam tanto com o que deu origem à emoção. Vocês voltam-se completamente para dentro e dizem a si mesmos: está bem, esta foi a minha reação e eu entendo o porquê. Eu entendo porque eu me sinto deste jeito e eu vou apoiar a mim mesmo nisto.
Voltar-se para as suas emoções de uma forma tão amorosa é libertador. Isso requer uma certa autodisciplina. Liberar a realidade externa do papel de fonte do mal e assumir totalmente a responsabilidade significa que vocês reconhecem que escolhem reagir de uma determinada maneira. Vocês param de discutir sobre quem está certo e quem está errado, quem é culpado pelo o quê, e vocês simplesmente liberam toda a cadeia de situações que ocorreram fora do seu controle. Agora eu vivencio esta emoção totalmente consciente de que eu escolho fazer isto. Isto é assumir a responsabilidade. Isto é coragem. A autodisciplina, neste caso, é desistir de ser o correto e de ser a vítima indefesa. É desistir de sentir raiva, de sentir-se mal compreendido e de todas as outras expressões na condição de vítima, das quais muitas vezes vocês até gostam. Na verdade, vocês frequentemente alimentam as emoções que mais os incomodam. Responsabilizar-se é um ato de humildade. Significa ser honesto consigo mesmo, inclusive nos seus momentos de maior fraqueza. Esta é a autodisciplina que é solicitada de vocês. Ao mesmo tempo, essa espécie de volta para dentro requer a mais alta compaixão. A emoção que vocês estão sinceramente preparados para encarar como a sua própria criação também é vista com amável compreensão. Você escolheu a raiva dessa vez, não foi? Isto pode ser o que vocês vão descobrir a respeito de si mesmos. E a compaixão lhes diz: está bem, eu posso perceber a razão disto e eu os perdoo. Talvez se você sentir mais claramente o meu amor e o meu apoio, você não vai sentir-se inclinado a ter essa reação na próxima vez. Este é o verdadeiro papel da consciência na autocura. É isto que a alquimia espiritual significa. A consciência não luta nem rejeita coisa alguma, ela envolve a escuridão com a percepção, ela envolve as energias da incompreensão com a compreensão e assim transforma metal em ouro. Consciência e amor são essencialmente a mesma coisa. Ser consciente significa deixar que algo exista e rodeá-lo com amor e compaixão. Frequentemente vocês pensam que a consciência sozinha não é suficiente para superar os seus problemas. Vocês dizem: eu sei que eu tenho uma emoção reprimida, conheço a causa dela, estou consciente, mas ela não vai embora. Neste caso, existe dentro de vocês uma resistência sutil a esta emoção. Vocês mantêm essa emoção à distância, de medo de serem dominados por ela. Mas vocês nunca são dominados por uma emoção quando vocês conscientemente escolhem admiti-la. Enquanto vocês mantêm a emoção à distância, vocês estão em guerra contra ela. Vocês estão lutando contra a emoção e ela se voltará contra vocês de inúmeras formas. Vocês não conseguirão deixá-la do lado de fora no fim. Ela se manifestará no seu corpo como uma dor ou tensão ou como sentimentos de depressão. Sentir-se abatido ou aborrecido frequentemente é um sinal claro de que se está reprimindo certas emoções. A questão é que vocês precisam permitir que as emoções penetrem completamente na sua consciência. Se vocês não sabem exatamente que emoções estão lá, vocês podem muito bem começar sentindo as tensões no corpo de vocês. Isto é uma porta para as emoções. No seu corpo tudo é armazenado. Por exemplo, se vocês sentem dor ou tensão na área do estômago, vocês podem ir até lá com a sua consciência e perguntar o que está acontecendo. Deixem que as células do seu estômago falem com vocês. Ou imaginem que há uma criança bem ali. Peçam à criança que lhes mostre qual é a emoção predominante nela. Existem várias maneiras de contatar as emoções que estão dentro de vocês. É vital compreender que a energia que ficou presa na emoção quer se movimentar. Esta energia quer ser liberada e assim ela bate à sua porta sob a forma de um problema físico ou uma sensação de estresse ou depressão. Para vocês é uma questão de realmente se abrir e estar preparado para sentir a emoção. As emoções são parte da sua realidade terrena, mas elas não deveriam dominar vocês. As emoções são como as nuvens para o sol.
Por isso é importante estar atento às suas emoções e lidar com elas conscientemente. Com um corpo emocional limpo e equilibrado, é muito mais fácil contatar a alma de vocês ou o seu âmago através da sua intuição. Na sua sociedade existe muita confusão a respeito das emoções. Isto é evidente, entre outras coisas, pela quantidade de debates e confusão que existe em torno de como criar os seus filhos. As crianças são claramente muito mais espontâneas emocionalmente do que os adultos, e isto cria dificuldades. E se alguma das suas fronteiras morais forem atravessadas, e se a situação sair do controle e surgir o caos, deve-se disciplinar as crianças ou deixá-las expressarem-se livremente? As emoções delas devem ser controladas ou não? O que é importante na educação de uma criança é que ela aprenda a entender as suas emoções, entender de onde elas vêm e assumir a responsabilidade por elas. Com a ajuda de vocês, a criança pode aprender a ver as suas emoções como explosões de incompreensão. Esse entendimento evita que a criança se afogue nas suas emoções e saia do controle. O entendimento liberta e a traz de volta a seu próprio centro, sem reprimir as emoções. Os pais ensinam os seus filhos a lidar com as emoções deste modo, ao serem o exemplo vivo disso. Todas as perguntas que você tem a respeito de como lidar com os seus filhos também se aplicam a vocês mesmos. Como vocês enfrentam as suas próprias emoções? Vocês são duros consigo mesmos? Quando vocês ficam zangados ou tristes por muito tempo, vocês disciplinam a si mesmos, dizendo, vamos lá, mexa-se e não demore? Vocês suprimem a emoção? Vocês sentem que é bom e necessário disciplinar a si mesmos? Quem lhes ensinou isto? Foi um dos seus pais? Ou vocês vão para o outro extremo? Isto é, vocês mergulham nas suas emoções, não querendo se desapegar dela. Este também é um caso frequente. Vocês podem ter sentido durante muito tempo que eram vítimas de alguma situação externa a vocês, como, por exemplo, a sua educação, o seu parceiro ou o seu ambiente de trabalho. Num certo momento pode ter sido muito libertador entrar em contato com a raiva que estava dentro de vocês, relacionada com coisas negativas que os influenciaram. A raiva pode permitir que vocês se libertem dessas influências e sigam o seu próprio caminho. No entanto, vocês podem ficar tão enamorados da sua raiva que não queiram mais soltá-la. Ao invés de se tornar uma porta, ela se torna um modo de vida. Surge então uma forma de estado de vítima, que é tudo, menos curativa. Ela impede de se manter verdadeiramente no seu próprio poder. É muito importante responsabilizar-se por suas emoções e não fazer delas verdades absolutas. Quando vocês lhes dão o status de verdade, ao invés de enxergá-las como explosões de incompreensão, vocês baseiam as suas ações sobre elas e isso leva a decisões não centradas. O mesmo acontece com crianças a quem é dada muita liberdade emocional. Elas têm acesso de fúria e ficam incontroláveis. Elas tornam-se pequenos tiranos e isto não está certo. O caos emocional é tão desagradável para a criança como é para os pais. Em resumo, vocês podem ser ou muito rigorosos ou muito brandos ao lidarem com as suas emoções e analogamente com os seus filhos. Quero aprofundar-me um pouco mais no modo brando, pois esse parece estar mais em uso hoje em dia. Desde os anos 1960, tem havido uma compreensão coletiva de que suprimir as emoções não funciona, porque isso sufocaria a espontaneidade e criatividade, na verdade, a própria alma. A sociedade produziria crianças obedientes e disciplinadas que dariam mais importância às regras do que aos sussurros do coração, o que seria uma tragédia tanto para a sociedade quanto para o indivíduo. Mas o que vocês me dizem do outro extremo? Justificar as emoções de tal modo que elas tomem as rédeas e governem a sua vida? Vocês podem observar dentro de si mesmos se existem emoções que vocês alimentam de tal forma que realmente as enxergam como verdades, no lugar de enxergá-las como o que elas realmente são, explosões de incompreensão.
Vocês se identificaram com essas emoções. O paradoxo é que, muito frequentemente, essas são emoções que lhe causam muito sofrimento. Por exemplo, o estado de vítima. Eu não posso fazer tal coisa, eu não posso evitar isso. A liderança, eu cuidarei disso, eu darei um jeito nisso. A tristeza, o medo, a ansiedade, etc. Todas essas emoções são dolorosas, mas em um outro nível elas lhe darão algo em que se agarrar. Vejam a sensação de vítima, por exemplo. Pode haver vantagem nesse padrão de sentimento. Ele pode dar-lhes uma sensação de segurança, ele os libera de certas obrigações e responsabilidades. Não posso evitar isso, não é mesmo? Vocês estão sentados num canto escuro, mas lhe parece um canto seguro. O perigo de se identificar ou se fundir com esse tipo de padrão de sentimento por muito tempo é que vocês perdem o contato com a sua própria liberdade verdadeira, com o seu centro íntimo e divino. Algumas pessoas podem ter entrado na vida de vocês e provocaram justificadamente emoções de raiva e ressentimento em vocês. Isto pode ter acontecido na sua juventude, mais tarde ou até em vidas passadas. É muito importante que vocês contatem essas emoções conscientemente e percebam a raiva, a tristeza e qualquer outra energia intensamente carregada dentro de vocês. Mas num certo momento vocês precisam responsabilizar-se por essas emoções, pois elas constituem as suas reações a um acontecimento externo. Estar centrado, ser claro e poderoso e espiritualmente equilibrado significa que vocês assumem a responsabilidade por todas as emoções que estão em vocês. Vocês podem então reconhecer a emoção de raiva, por exemplo, dentro de si mesmos e ao mesmo tempo dizer: esta foi a minha reação a certos acontecimentos. Eu envolvo esta reação com compreensão, mas ao mesmo tempo eu tenho a intenção de liberá-la. Em última análise, a vida não é uma questão de estar certo, é uma questão de ser livre e inteiro. É muito libertador liberar as velhas reações emocionais que acabaram tornando-se um estilo de vida. Pode-se dizer que tudo se trata de um caminho intermediário sutil entre suprimir as emoções e afogar-se nelas. Dos dois lados, vocês foram criados com opiniões e ideais que não estão de acordo com a natureza da alquimia espiritual. A essência do crescimento espiritual é que vocês não suprimem nada, mas ao mesmo tempo assumem total responsabilidade por isso. Eu sinto isso. Eu escolho esta reação para que eu possa curá-la. Reivindicar a sua maestria. Na verdade, é disto que se trata a minha mensagem de hoje. Talvez não seja realmente um caminho intermediário, mas um caminho diferente. Trata-se da maestria espiritual. Ao aceitarem tudo o que existe dentro de vocês, vocês elevam-se acima disso e tornam-se o seu mestre. A maestria é tanto forte quanto gentil. Ela é muito tolerante, mas também exige muita disciplina. A disciplina da coragem e da honestidade. Reivindiquem a sua maestria. Tornem-se mestres de todas as porções de emoção que os torturam, muitas vezes pelas suas costas. Entrem em contato com elas, assumam a responsabilidade. Não se deixem levar por feridas emocionais inconscientes que desviam vocês e bloqueiam o seu caminho para a liberdade interior. É a sua consciência que cura. Ninguém mais pode restaurar o poder sobre as suas próprias emoções além de vocês mesmos. Não existem ferramentas ou meios externos para tirar essas emoções de vocês. É quando vocês se tornam conscientes delas, com força, determinação e compaixão, que elas são liberadas para a luz. Tornar-se inteiro e livre no nível emocional é um dos aspectos mais importantes do crescimento espiritual. Eu quero terminar dizendo: não tornem isto mais difícil do que é. O caminho espiritual é um caminho simples. Tem a ver com o amor por si mesmo e com a claridade interior. Não requer nenhum conhecimento específico, nem rituais específicos, nem regras, nem métodos. Todas as coisas que vocês precisam para o seu crescimento espiritual está dentro de vocês mesmos. Em um momento de quietude, vá para a sua parte sentimental. Deixe que a sua parte sentimental lhe diga o que precisa ser clareado e limpo dentro de você. Confie na sua intuição. Trabalhe nela. Acredite em si mesmo. Você é o mestre da sua própria vida, o mestre do seu caminho único para o amor e a liberdade.